Fala pessoal, aqui é Alexandro Sales da Verdana Tech. Hoje a gente vai bater um papo rápido sobre Fuso Inventory, GLPI Agent, né? Falar sobre inventário de máquinas, basicamente. Um bate-papo bem rápido para a gente explicar o que é isso. É porque a gente está vendo aí, né, meio que um maremoto com o lançamento do GLPI 10. Aí a TechLib lançou então o GLPI Inventory, né, o GLPI Agent Inventory. E isso está gerando uma certa confusão. Tem um pessoal aí que está tentando rodar GPO e não roda, certo? Meia dúzia de coisas que a gente vai tentar condensar, né? Vamos dizer assim, concentrar nesse vídeo. Vamos tentar ser bem rápido, bem direto e objetivo. A gente vai baixar um pouco o nível. Eu não gosto muito de ficar falando tecnicista, né? Essa linguagem mais técnica de how to, né? Não é muito a minha praia para esses vídeos, mas dada a enxurrada aí de dúvidas, o pessoal tendo erro, eu acho que é necessário. Então eu vou ter que mudar um pouquinho do perfil, né? Vamos baixar, é mais para um nível do que a gente trata no curso, né? Que no curso é onde a gente põe a mão na massa e tal, mas vamos lá, vale a pena para todo mundo, eu espero que agregue valor aí para vocês. Tenho aqui um diagrama que eu costumo usar em um dos nossos treinamentos, ele só está exemplificando aqui o seguinte: eu tenho o GLPI Server, certo? Deixa eu fechar a tela aqui para ficar melhor o foco. Então tá, vamos lá. Esse cara aqui é o seu servidor GLPI. Essa camada aqui à direita dele, eu peço por favor que vocês simplesmente abstraiam, porque isso é quando a gente trata da arquitetura do sistema lá no treinamento e tal. Então, isso aqui vocês podem simplesmente, vamos dizer assim, ignorar. Ela é abstrata para vocês. Entendam que você tem o GLPI rodando, certo? Ele está aqui. E esse GLPI, para que ele rode, né, o que ele precisa? Basicamente de um hardware, seja esse hardware físico ou virtual, não importa, tá ok? Ou seja, eu preciso de uma máquina, e essa máquina ela vai precisar, por sua vez, de um sistema operacional, óbvio, porque ele vai ter que rodar em cima de alguma coisa, e essa coisa pode ser qualquer coisa, do tipo um container, pode ser um sistema, uma máquina física, uma máquina virtual, não tem problema. Isso vai responder tudo da mesma forma, né, no fim das contas. O que importa para a gente é que em cima desse sistema base, seja ele um Docker, seja ele um sistema completo, eu vou ter uma aplicação HTTP. Essa aplicação HTTP, ela vai habilitar para a gente o suporte, né, para sites, que no caso eu tenho uma outra dependência que é o suporte a PHP. Ou seja, eu tenho que ter um hardware, eu tenho que ter um HTTP, né, um serviço de hospedagem. Aí a gente, nos nossos tutoriais, sempre usamos o Apache, e esse Apache ele vai ter que ter um módulo PHP. Por quê? Porque o GLPI nada mais é que um site. Ele faz, mas tem um inventário, tem chat aí na Verdana, tem integração com o Auth, não importa. Ele não passa de um site. É muito importante que você, que é o administrador do sistema, né, você tenha isso em sua mente para você não criar problema que não existe, você não ficar buscando soluções mirabolosas que simplesmente não tem nem como ser criada, né? Porque o sistema ele é só uma página web, ou seja, ele vai rodar na porta 80 quando for HTTP e 443 quando for HTTPS. Ponto. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Pelo seguinte, aqui desse lado nós temos os devices, né? Nós temos aí computadores, celulares, tablets, poderíamos ter ali também ativos de rede, são os dispositivos que serão inventariados e então jogado para o GLPI. Ou seja, existe um processo de inventário aqui à esquerda, né? Deixa eu dar uma limpada nessas setas aqui. Existe então um processo de inventário que vai rodar aqui. Não se apegue como ainda, é simplesmente o inventário. Ele vai rodar aqui e depois esse inventário ele vai ter que ser transmitido para o nosso servidor GLPI. E como que ele faz essa transmissão? Que a galera fica, qual porta do agente? Fica aquela loucura toda aí na internet. É simples, a porta utilizada vai ser 80 se você usa HTTP, Deus
me livre, eu espero que vocês não usem, e 443 se você usa HTTPS. Essas são as portas utilizadas pelo Fuso Inventory, pelo GLPI Agent, para transmitir o inventário de um host para o GLPI. Ou seja, no frigir dos ovos, se eu estou falando que eu estou fazendo o inventário de um computador, vamos supor que é esse computador aqui que está rodando o Fuso Inventory ou o GLPI Agent, a gente vai falar sobre eles agorinha. Esse cara vai rodar no computador e depois vai transmitir deste computador para o servidor GLPI. Por meio de qual porta? 80 ou 443, como eu disse. Então, como é que eu sei se ele vai conseguir chegar lá ou não? Simples, eu venho aqui nesse computadorzinho, ó, abro o navegador de internet aqui e acesso o GLPI. Se esse navegador aqui, dentro desse computador, conseguir abrir o GLPI, aquela telinha de autenticação do GLPI, 99,9% de chance que eu vou conseguir enviar um inventário. Ah, mas por que 99,9%? Existe apenas um caso onde o inventário pode não ser enviado. E esse caso é simples, que pelo menos um caso que eu tenha mapeado, né? É o uso de SSO, quando a gente usa tokens NTLM, né, fazendo um single Saigon. Aí eu preciso fazer um ajuste dentro do meu HTTP, né, server, no caso o Apache, para que o plugin ali do Fusion ou o GLPI Inventory não exija autenticação, porque o envio ele passa normalmente em modo anônimo. Então, se exigir autenticação, vai dar um erro na hora de transmitir. Mas isso é um detalhe muito mais avançado. A gente está tratando aqui da questão básica, o arroz com feijão na transmissão, né? Na comunicação entre agente e gerente, beleza? Então, vamos lá. Entendemos como é a comunicação. Agora, beleza, Alexandre, mas e esse tal desse 62354 aqui? Isso aqui é o seguinte, pessoal, a galera confunde muito. Quando eu instalo o agente de inventário num dispositivo aqui num computador, o que acontece? Ele começa a rodar como um serviço no sistema operacional, assim como o Apache é um serviço aqui que usa a porta 80. Ok? Então, ou seja, eu instalei o Fuso Inventory numa máquina, significa, ou o GLPI Agent, significa que ele vai abrir um socket, o socket 62354, para escutar esse serviço. Ou seja, vai ter um serviço rodando e isso ainda é opcional. Não vou tratar aqui esse detalhe aqui no vídeo, mas ele é opcional. Eu posso habilitar ou não esse serviço, certo? A escuta dele. Agora, certo eu vou ter o agente como um software rodando em tempo real na minha máquina. Ou seja, ele vai estar carregado em memória e com esse socket aberto aqui. Ok? Então, essa porta 62354 não tem nada a ver com o processo básico de envio aqui, ó, dos dados da máquina para o servidor GLPI. Ele pode ser consumido pelo GLPI quando eu coloco, então, vamos chamar assim, né, quando a gente fala de gerenciamento de rede, para eu tratá-lo como passivo, ou seja, o Fuso Inventory ou o GLPI Agent, para eles funcionarem também em modo passivo. O que quer dizer isso? Essa aqui é a comunicação normal, ou seja, existe ali um cron, vou desenhar aqui um reloginho, né, só para simbolizar um agendador de tarefa. Existe ali um cron onde de tempo em tempo vai ser feito o inventário dessa máquina e ele vai ser transmitido para o servidor GLPI. Esse é o funcionamento padrão, normalzão, tá? Mas existe a possibilidade também da gente operar em outro modo, colocando o agente em modo passivo. Ou seja, ele fica além, né? Vamos lá, além de transmitir periodicamente. Para cá, eu vou colocar esse tipo de comunicação aqui. É a comunicação no tipo ativa. Vou colocar aqui, ó, é a comunicação ativa. Existe a comunicação quando o agente está no modo passivo. O que acontece? Ele tem essa porta aqui que fica aguardando conexão. Aí eu falo com o servidor GLPI para ir lá cutucar esse cara, né? Vamos chamar assim. Então, o servidor GLPI faz uma chamada do tipo ativa, ou seja,
usando, na verdade, existe uma certa confusão, ativo, passivo. Quem é ativo nesse caso passa a ser o servidor GLPI, e ele, aqui eu vou colocar então no modo passivo. O que acontece? O servidor GLPI passa a ser o ativo nesse relacionamento, ele faz uma chamada, aí eu vou colocar aqui um textinho, como é que ele faz essa chamada? Simples, ele faz essa chamada no http IP do seu agente, vou colocar aqui a IP agente, 62354. Ou seja, essa portinha, eu só coloquei aqui muito para a direita, http IP underline agent 2.62354. É para isso que serve essa porta que a gente tem aqui, 62354, que é aquela lá que a gente acessa, eu vou mostrar aqui, 127.001 e tal. O que acontece? Desculpem, senhores, a tosse é que eu tô na reta final da Covid aqui, infelizmente a gente pegou esse troço. Então vamos lá, o GLPI ele faz uma chamada no agente via 62354, o agente começa a rodar o inventário e depois transmite para o GLPI, mas ele transmite por meio de qual porta? De novo, a porta 80 ou 443. Ele não vai usar uma porta diferente que dessas para se comunicar com o GLPI. É assim que funciona a comunicação básica. Beleza? Ou seja, ele pode estar no modo ativo, onde o sistema operacional levanta, né? O sistema está aqui no computador, vai subir o Windows, Linux, Mac, o que quer que seja. Aí ele vai levantar o serviço, seja o Fusion ou seja o GLPI Agent. Ele vai levantar esse serviço e esse serviço vai de forma ativa se comunicar com o serviço GLPI seu que está configurado lá na instalação dele, nos registros ou nos arquivos de configuração, se for sistemas Unix, beleza? É assim que funciona. Aí existem vários outros detalhes que a gente conversa durante o curso, mas aqui não cabe, que é o que vem nessa comunicação, tipo aqui começa vamos chamar assim um handshake, olá, tô vivo, sou eu, me identifico. Aí o GLPI vai lá, passa meio mundo de informação para ele. E depois ele devolve a resposta de algumas informações. Não vem ao caso aqui detalhar tão baixo nível assim, beleza? Mas vamos falar. Então, beleza, eu tenho o Fusion Inventory e tenho agora também, senhoras e senhores, o GLPI Agent. Ou seja, eu tenho dois caras aí que estão brigando aí no mercado agora, no nosso mercado em particular. O que acontece? Assim como no passado existe ainda, né, o OCS Inventory, aí veio a galera do Fusion Inventory, pegou o código lá do OCS, reimplementou, deu uma nova vida para aquilo e deixou a nossa vida dentro do GLPI principalmente muito mais fácil com um plugin ao invés de um novo serviço e tudo mais. A TechLib ela pegou o código do Fusion Inventory e fez um fork, ou seja, eles fizeram a sua própria versão do Inventory e batizaram ele de GLPI Inventory. Pessoal, se tratando de software livre, né, não há problema algum fazer isso, tá? O que a TechLib fez foi ilegal? Não foi. Certo? O que acontece? Eles pegaram o código do Fusion, trabalharam do jeito que eles acham que seria melhor para o projeto GLPI como um todo, fizeram a própria versão deles e batizaram de GLPI Inventory. O que eles não podem fazer? Fechar este código, porque o código é livre. Então, todas as alterações que eles fizerem, eles são obrigados a divulgar, a publicar, entendeu? Afinal, veio do Fusion, né? Todo o DNA do GLPI Agent veio do Fusion. Por que eu tô falando isso? Para que vocês entendam que o Fusion Inventory e o GLPI Inventory, eles são quase que gêmeos idênticos. Embora o GLPI Agent já tenha algumas partes do código ali para trabalhar, que foi a TechLib que desenvolveu e tudo mais, cara, eles são exatamente o resultado final, né, do produto, que é justamente esse processo aqui da comunicação do agente com o gerente, né, com o servidor GLPI, é basicamente a mesma. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui algumas
particularidades, para quem nunca viu, só para provar que é a mesma coisa. Eu tenho um laboratóriozinho aqui montado, certo? Vou rodar aqui para vocês. Vou fazer alguns testes. O primeiro, eu tô já com um domínio que já está com GPO e tudo, mas eu vou mostrar para vocês o Fusion Inventory funcionando, o agente Fusion Inventory funcionando com GLPI 10. Quer ver? Vamos lá. verdanatech@2022, vou me logar aqui nessa máquina, vou instalar aqui, ó, parei no momento, essa máquina ela já está no domínio, já está instalando o GLPI Agent e tal, eu desinstalei o GLPI Agent, se eu abrir aqui o painel de controles aqui, o instalação de software, ver que só tem mesmo o Edge, o OneDrive, o Mozilla Firefox, certo? Não tem nada instalado, e estou começando a instalar aqui o Fusion Inventory, tá? Vou fazer o processo de instalação do Fusion Inventory, não vou entrar muito em detalhes, certo? Tem aqui a licença, ó, que é a GNU Public License, né? Então isso prova que ele é software livre. Temos aqui quais módulos do Fusion Inventory você quer instalar, não é para esse vídeo isso. O que a gente precisa aqui instalar agora é basicamente o módulo de inventário, para ele fazer o auto-inventário da máquina. Vou avançando, aí aqui começa. Aqui, por exemplo, ele pede para que a gente insira o caminho do GLPI. Eu vou colocar uma base nossa que é https://glpi10.verdanadesk.com. Esse GLPI é um GLPI 10 que a gente está fazendo teste, quebrando ele aí. Tem alguns consultores fazendo simulações nele, certo? Olha que doideira, eu estou então instalando o Fusion Inventory apontando para um GLPI 10. No Fusion Inventory a gente precisaria colocar isso aqui, ó, plugins, certo? / Fusion Inventory, porque é aqui que o Fusion Inventory tem o web service dele que está aguardando como o envio do arquivo de inventário. Só que, tratando-se do GLPI 10, a TechLib mudou isso para front/inventory.php. Esse é o web service agora. É esse inventory.php aqui, nesse caminho dentro da pastinha front, lá no código-fonte do GLPI, é ele quem está aguardando agora o inventário. Então eu vou avançar. Aqui vai ter várias outras questões, né? Vão ter aí sobre certificados. Aqui eu tenho para desabilitar SSL check, vou marcar aqui, mas isso não vem ao caso agora. E aqui eu marco se eu quero que ele rode como um serviço ou pelo agendador de tarefa, ou se eu vou jogar ele manualmente, ou se vai ser só portable, né, a rodada dele. Eu vou deixar ele como serviço, que é o padrão que a gente usa, tá? Aqui eu tenho Trusted IPs, né? Trusted IPs seriam os IPs confiáveis. O que é um IP confiável? É justamente o que eu falei com os senhores aqui sobre o GLPI. Ou seja, para que o GLPI possa ser ativo e o Fusion responda aqui como um passivo, eu preciso que o IP do GLPI seja tagueado aqui, ó, como um IP confiável, ou seja, vamos supor que o meu IP do GLPI fosse 8.8.8.8. Eu teria que colocar ele aqui /32. Isso aqui é o que vai permitir o GLPI ir lá cutucar o agente do Fusion e falar: ô, mané, me manda aí o teu inventário, entendeu? Só que tratando-se de uma rede, quando a gente está rodando sempre em ambientes corporativos, eu não estou rodando em LAN, o GLPI está em nuvem, é inútil ter esse cara aqui, porque eu passo por um NAT, então o servidor GLPI não tem como chegar direto, porta a porta, LAN to LAN, né, vamos dizer assim, no meu agente. Eu precisaria fazer uma engenharia com proxy reverso para isso, mas isso está longe desse intuito aqui do vídeo. Vamos lá. Então eu vou deixar só o 127.0.0.1. Isso aqui é o que vai permitir a gente abrir lá a portinha 62354 com o navegador e então a gente poder enxergar o inventário ali. Tá? Ele está instalando agora. Quando ele terminar, então, a gente vai ter ele ativo lá naquele services.msc do sistema operacional, tá? Se tratando aqui de um Windows. Se for Linux, no systemd você vai ver esse cara. Bom, terminou, veio em Next, Finish. Segundo ele, está instalado. Será que está mesmo? Como é que a gente vai saber? Então,
teste mais básico. Se você quer saber se o seu Fusion está instalado ou não, vem aqui 127.0.0.1, ele é um serviço que está rodando na porta. Eu ponho aqui 2 pontos de a porta, 62354. Então ele vai abrir aqui, ó, veja que ele abriu para mim perfeitamente. E eu tenho um bug do Windows. Bom, pessoal, vocês viram aí que eu tive um problema com tela azul. Desde ontem que eu estou tendo problema com as minhas VMs Windows, está dando algum conflito aqui. Não tive tempo de resolver. Parei o vídeo aquela hora porque deu erro e eu ia ter uma reunião. Acabei de sair, tive 2 reuniões na verdade, acabei de sair delas. Então vamos tentar tocar aqui rapidinho. Se der tela azul de novo, vai ter outros cortes aí no vídeo, infelizmente, porque eu não estou com tempo para isso agora. Mas vamos lá então. Basicamente eu tenho então o Fusion Inventory instalado no Windows 10 e apontando para um GLPI 10 só como prova de conceito. Então o que eu faço agora? Eu abro o DOS, está aqui o DOS aberto, e aqui no DOS eu jogo o caminho do Fusion Inventory, que está aqui, ó, C2 Program Files, Fusion Inventory Agent, Fusion Inventory Agent.bat. E aí tem 2 parâmetros. Primeiro eu coloco o "-set force" e depois eu coloco o "-f", que é para forçar o inventário agora. Esse programa ele é de interface bloqueante. Se vocês verem, ele não liberou o DOS ainda para eu digitar outro comando. Então, eu tenho certeza que o Fusion Inventory tá rodando, né, a parte de inventário, e eu tenho controle total da situação. Eu sei que ele está rodando e qualquer coisa vai ter aqui no log, ó. Aqui dentro, deixa eu fazer o caminho completo enquanto ele inventaria ali. Em computadores, C2 eu abro aqui, ó, Programs Files, né, que são os arquivos de programa. Eu tenho aqui o Fusion Inventory Agent e aqui dentro eu tenho a pastinha log. Então tudo que está acontecendo está ficando nesse log aqui. Você abre aqui, ele acabou de rodar, o Fusion Inventory, Memory e tudo mais. Tá rodando aqui, tem a data, ó, 17:51, 18:17, que é agora, esse momento. Ó, novo inventário para, tá aqui o nome do desktop, enviado para o servidor 0. O servidor 0 é o primeiro servidor declarado lá nos registros dele, ó, tá aqui, ó. É esse cara aqui que é um GLPI 10, tá aberto aqui pra gente. É esse GLPI, não tinha computador nenhum, e agora se eu clicar aqui em computadores, deve aparecer então aqui, ó, o nosso desktop, ou seja, inventariado com o Fusion Inventory Agent. Veja aqui inclusive agente utilizado, Fusion Inventory Agent, ou seja, por enquanto, esses projetos são compatíveis, tá? Pode ser, claro, que com a evolução de cada um deles, eles se desfechem e comecem a gerar uma certa não compatibilidade entre eles, beleza? Mas por enquanto a gente consegue usar ambos os agentes para ambos os sistemas, tá? Só vai trocar a questão da variável, lá, o caminho, né, do servidor na declaração do registro. E isso é feito aqui, que eu vou abrir para vocês. Você vem aqui no Windows, né, abre o regedit, editor de registro do Windows, e aqui é o caminho onde ficam os registros, seja Fusion Inventory ou GLPI Agent. HKey Local Machine, Software, e aqui eu tenho, ó, um abaixo do outro aqui, porque eu já tive o agente instalado, então tá com menos registro porque eu removi ele para fazer esse exemplo com Fusion, né? E aqui eu tenho o Fusion Inventory Agent, que é onde eu tenho todas as variáveis do Fusion aqui cadastradas em registro. Em sistemas de Unix, essas variáveis seriam, elas ficam, né, como texto lá no arquivo de configuração. Tenho aqui o meu desktop, isso aqui já é, essa tela branca aqui já é o shell do meu Linux, certo? Tô entrando aqui nele. E vou abrir aqui, ó, /etc, /Fusion Inventory. Eu não tenho, tenho Fusion ainda. Fusion Inventory Agent.cfg. E aqui são as variáveis, ó, server, pá. E no caso do GLPI Agent, que eu acho que é o que está funcionando agora nesse meu desktop, tem aqui, ó, GLPI Agent, Agent.cfg também.
que aí tem a mesma coisa, só está um pouco mais bagunçado porque é a instalação padrão do pacote que eu estava debugando. Lá no Fuso Inventor a gente já tem um certo jeito de instalar pelo script e tal, então ele já está mais clean, né, vamos dizer assim. Mas o princípio é o mesmo, seja Linux, Windows, Mac, FreeBSD, isso não muda, senhores. Então tá, vou fechar o registro aqui agora. E o que eu vou fazer agora que eu vou mostrar para vocês? Eu vou subir o meu Windows Server, que é o 2019. Ele tem uma GPO já cadastrada, certo? Configurada. E eu vou apresentar para vocês esse pacotinho da GPO, o que é que ela tem ali para fazer. Como criar uma GPO. Não vou falar sobre isso porque não é o propósito desse vídeo. É interessante que você que está administrando a rede pelo menos saiba fazer isso, certo? Eu só vou mostrar para vocês as questões básicas da criação dessa GPO que o pessoal está se perdendo. A primeira questão é a seguinte: para essa GPO rodar e instalar o agente do Fuso em massa aí nas máquinas da sua rede, você tem que entender que é uma instalação de software, como qualquer outra. Então você precisa de privilégio de administrador local nas máquinas. E o pessoal, eu vejo muita gente aí errando nessa questão, que eles estão criando GPOs para rodarem a nível de usuário final. E a GPO, quando ela roda a nível de usuário final, ela não permite instalar software, porque é o privilégio que o usuário que está logado na máquina tem. E ele não pode instalar software. Esse é o primeiro erro que a galera, vamos dizer assim, comete, né? É o primeiro erro que a galera anda cometendo aí. Então, já fica aí de aviso. GPO para instalar o programa tem que ser uma GPO de máquina. Eu vou abrir aqui a minha diretriz de política de segurança, né? A minha GPO, só para mostrar o que está feito lá. Não vou mostrar como eu fiz, porque, como eu disse, não vem ao caso. É muito simples, mas toma um tempo que esse vídeo não foi feito para isso. Tá aqui, ó, Group Policy Management. Então você cria uma GPO para instalação do GLPI Agent, certo? Ou do Fusion, o que quer que seja. E você bota ela para rodar com privilégio de máquina. Simples desse jeito. Aí eu vou destrinchar o como a gente fez a GPO, né? Tá aqui, ó, eu tenho a GLPI Agent Install, marquei para aplicar a minha OU inteira, então toda máquina que reiniciar e logar no domínio vai rodar essa GPO. Mas o que é essa GPO propriamente dito? É o que a gente vai ver aqui agora. Eu estou abrindo aqui, ó, em Settings, vou aplicar aqui para editar a GPO. Ela só tem uma coisa, eu tenho aqui, ó, política para computadores, para usuários. O problema é que o pessoal vem aqui em usuários. Não façam isso. É aqui em policies de computadores. Então a gente vai vir aqui, ó, Windows Settings. E aqui em Windows Settings eu vou ter aqui Script Startup Shutdown. Aí eu abri aqui o arquivo, o Startup, porque é uma GPO que eu quero que ela seja criada na inicialização. E aqui eu cliquei no botão Add, né, para ADD e passei o login. Passei o path, né, o caminho completo do meu script. Vou ainda correr risco de estragar o que está funcionando. O Windows é assim, você põe a mão e estraga. Selecionei ele aqui e vou remover. Vamos supor, isso aqui está em branco. Então eu abro aqui e eu venho aqui, ó, em Browse, clico em Browse para ele procurar. Ele vai me dar um caminho lá dentro de Sysvol, um caminho bem complexo, tá vendo? Com chaves aqui de registro. Não é o que eu quero. O que eu faço? Outra premissa que tem que acontecer para rodar legal é que você tem que colocar os arquivos de instalação em um diretório que todas as máquinas da rede possam ver. Às vezes o pessoal da TI coloca para rodar, vai rodar a GPO de máquina e o arquivo de instalação está lá num diretório onde só a TI tem acesso. Gente, não vai rodar, porque a máquina ela não tem credencial de rede, então tem que estar num local que toda a máquina possa acessar. Esse local eu coloco aqui em NetLogon, como não tem nada de segredo nisso aqui, né? Então eu ponho barra invertida 2 vezes, o nome do meu domínio, que nesse laboratório é verdanadesk.local, barra netlogon. Aqui dentro de barra netlogon eu criei uma pastinha GLPI Agent. Criei? Não. Eu estou usando um pacote de arquivo que a gente vai distribuir para todos os nossos clientes e vai estar no nosso site também para você baixar lá no blog, tá?
Então você vai baixar e extrair. Quando você extrair, vai ter essa pastinha dentro dele, GLPI Agent. É só você abrir o seu domínio, dentro da pasta NetLogon, arrasta esse cara para cá. E agora, abrindo esse cara, eu tenho dentro dele um arquivo de instruções de uso, que eu vou discutir ali passo a passo como é que é. Tenho aqui também os dois instaladores 1.3 do GLPI Agent, que você baixa lá dentro do próprio site do projeto. Não fiz nada demais nisso aqui, tá? Tem aqui um arquivo VBS, que é o mesmo arquivo que a TechLib distribui, não tem alteração quase nenhuma, tem uma linha comentada e uma outra linha alterada que eu vou mostrar para vocês. E tem aqui o glp install.bat, esse cara é o cara que tem que ser executado na instalação via GPO. Então eu seleciono ele, dou 2 cliques, ele vem para cá, dou um OK, aplico, OK. GPO está pronta. Então qualquer máquina que reiniciar, ela vai executar aquele arquivo BAT. Agora eu vou abrir aqui para a gente bater um papo. Verdana Desk Local, NetLogon. Eu vou abrir aqui o instruções para explicar o que é isso tudo aqui que está rodando, tá? Vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho 12 passos para você instalar essa GPO lá no teu ambiente e deixar rodando. O primeiro passo, extrai o conteúdo do pacote, tá aqui o nome do pacote que vocês vão baixar, quem quiser baixar do nosso, claro, Verdana Desk GLPI Agent install.zip. Segundo passo, copie o diretório GLPI Agent para dentro do seu domínio, né, verdanadesk.local, /invertida NetLogon. E aqui eu estou falando, substitua verdanadesk.local pelo seu domínio de rede, óbvio. No passo 3, vocês vão abrir, então, o glpi install VBS para edição, ou seja, vocês vão vir aqui no diretóriozinho dele, vamos clicar aqui, ó, botão direito, edit, no arquivo VBS, e vamos abrir para edição. E aqui eu falo o seguinte, vá abrir o VBS aberto, vá até a linha 85. É porque aqui não dá para contar, né? Mas a única, esse editor é o simples, não tem como. Mas a única linha que vocês vão ter que alterar, basicamente, é isso aqui, ó, esse valor aqui, onde está verdanadesk.local, vocês vão trocar verdanadesk.local pelo endereço do seu domínio. É a única coisa que vocês vão ter que fazer. Feito isso, salva, fecha. Salve e fecha o arquivo, está aqui no passo 5, beleza? E no passo 6 a gente edita então agora o arquivo BAT, que é esse arquivo extra que a gente criou essa pegada de usar um BAT ao invés do VBS, tá? Na verdade, o BAT usa o VBS, a gente vai ver isso aqui. Mas aí você clica aqui no glpi install.bat e abre aqui para edição. Manda rodar, tá aqui, ó, esse carinha aqui que a gente vai editar agora. Esse carinha, a gente vai ler aqui, ó, o que ele manda editar. Passo 7. Altere o valor verdanadesk.local pelo seu domínio de rede. A mesma coisa. Então você vai vir aqui na linha 3, certo? E vai alterar aqui o VBS, o valor verdanadesk.local, tá? E na próxima sequência, o que você vai ter que fazer é trocar o endereço do seu GLPI. Aqui, por exemplo, está demo.verdanadesk.com. Você vai trocar isso aqui pelo seu endereço GLPI. Aí entra duas coisas que eu coloco aqui. Se você usa o GLPI 9.5 ainda, você vai deixar esse final aqui, ó, /plugins, /fuse inventory, tá ok? Então, tá aqui. Se você usa GLPI 10, aí eu estou falando aqui que você vai alterar o final para front/glpi.php. Então, além de trocar esse domínio aqui, você vai ter que trocar o final também. Basicamente, senhores, é isso que tem que fazer. Outra coisa que você vai ter que alterar é esse valor aqui, ó, IP do servidor GLPI. Lembra que eu falei sobre o socket 62354? A gente tinha lá o Trusted IP, né, o endereço de confiança, né, endereço IP de confiança. É aqui que você coloca o endereço IP do seu GLPI. Que aí vamos supor, o meu GLPI é 8.8.8.8. Joga aí 8.8.8.8 e /32, deixa o /32 e salva o arquivo. Vem aqui, clicar, salvar, acabou. Que aí esse aqui seria o IP do seu servidor GLPI também. Fora isso, não tem mais nada que você precise realmente trocar aqui, tá?
Um bônus que a gente adicionou nessa versão do arquivo foi esse if aqui, embate. O que ele faz? Ele valida se existe a pasta Program Files Fuse Inventory Agent. Se essa pasta existir, é porque você tem um Fuse Inventory instalado. Ou seja, é exatamente o cenário que eu tenho aqui. Ó. Eu estou numa máquina do domínio que ela possui o Fuse Inventory instalado, não é o GLP Inventory. Ele vai, então, automaticamente executar o desinstalador do Fuse Inventory. Depois de desinstalar o Fuse Inventory, ele vai executar o arquivo VBS para instalar o GLPI Agent, beleza? E depois ele vai atualizar todos os registros importantes para mim. Por exemplo, para onde é que eu vou mandar esse inventário agora. Tá tudo aqui, senhores. Feito isso, feito esses ajustes, é só a gente fechar aqui. A GPO já está feita, já está aplicada, eu alterei ali, né, uns parâmetros, rezo para que isso não surta algum efeito negativo, né, mas tratando-se de um Windows não dá para saber muita coisa. Então tá, esse aqui é o meu Windows 2019, meu domínio está no ar. Vou jogar ele aqui para outra tela, deixar ele aqui no cantinho guardadinho. Vou trazer aqui o meu Windows Desktop, que vai ter a GPO aplicada. Vou fechar aqui, certo? Vou abrir mais uma vez o Fusion aqui, só para a gente validar que é o Fusion mesmo, para vocês verem. Lembrando que se der pau aí, reiniciar da tela azul, eu vou dar um corte no vídeo e trago o resultado depois, tá? Para não perder o tempo. Tá aqui, ó, tá rodando o Fusion Inventory. Fechei. Vou então reiniciar minha máquina agora. Reiniciando, vamos ver o que vai surtir de efeito. O ideal é que ele reinicie a máquina, remova... Aí, ó, já deu tela azul. Tudo bem, ele costuma... Deixa eu ver se eu consigo forçar a reinicialização. Ele costuma se recuperar disso. Reinicializar. Vamos ver se volta o Windows. Ele tem que, então, na hora de subir, né, na hora de eu logar na máquina, ele vai ter que remover o Fuse Inventory, instalar o GLPI Agent, parametrizar tudo certinho ali e subir para a minha rede. Ou seja, aí eu vou mudar já o meu GLPI para a versão... O GLPI para a ferramenta de inventário para o GLPI Agent. E se eu não me engano agora, tem que esperar inicializar, eu acho que o registro está apontando para outra base GLPI também, que é a nossa base demo. Ou seja, é mais um item que ele vai ter que resolver para a gente automaticamente. Vamos lá, vou logar aqui, verdanatech@2022. Ele está se logando, rezar para dar certo, né, para a máquina não dar tela azul outra vez. Se der, eu resolvo o probleminha da tela azul, pelo menos para mostrar para vocês o resultado aí da GPO. Beleza? Então vamos lá. Ele rodou. Vou tentar abrir aqui só o gerenciador de tarefas. Não quero forçar a barra dessa máquina, né? Gerenciador de tarefas. E aqui ele vai aparecer provavelmente um prompt do PER rodando já o GLPI 10. Eu vou mostrar para vocês. Que é uma evidência que está instalando ou está rodando já o GLPI. Procurando aqui, vamos lá. Não achei nada ainda. Ó, tá rodando o Windows Installer. Mas eu não consegui achar o GLPI Agent aqui na fila. Rapaz, essa máquina tá uma benção. Aqui ele, opa, peguei. Tá aqui, ó. Tá instalando, ó. Beleza? Tá rodando o GLPI Agent aqui. Se eu abrir aqui, vamos ver. Ó, GLPI Agent. Tranquilo? Ou seja, ele, em tese, ele já trocou o meu Fuse Inventory pelo GLPI Agent. Sob o risco de ter uma outra tela azul, eu vou clicar aqui. E vou abrir aqui agora o 127. Veja que aqui no log, inclusive, ele coloca ainda, ó, Fuse Inventory Agent. Vou abrir o serviço.
Isso aqui tudo, eu acredito que é cache, né? Essa tela ainda acinzentada, o favicon aqui. Tanto é que ele aparece aqui, ó. Esse é GLPI Agent 1.3. Então eu vou dar um atualizar para a gente ver se ele atualiza a tela aqui e mostra o GLPI Agent para gente. Ó, não tá mostrando nada não. Mas ele já mudou, tanto é que ele está trazendo a informação aqui. Vou dar um Ctrl F5. Ah, pronto, era cache do navegador. Dei um Ctrl F5 e ele recarregou corretamente agora. Bom, algumas reinicializações involuntárias após. Vamos fechar rapidamente esse vídeo aqui. Então vamos lá. Só discutindo, então a gente tem aqui o GLPI Agent, né, já instalado na versão 1.3 via GPO, conforme a gente viu. Só algumas características que eu acho que vale a pena, já que a gente está com a mão na massa. Primeiro, você abre o Regedit, o editor de registro do Windows, e aqui onde a gente tinha o Fuse Inventory antes, né, eu tenho aqui, ó, Software, vou ter agora GLPI Agent, dessa vez com os mesmos valores que lá no Fusion. Certo? Só que qual é a questão? Esses valores vieram todos da nossa GPO, né? Todos não, desculpa. Alguns valores vieram da nossa GPO, por exemplo, Delay Time 300, o endereço HTTP de Trust, vejam aqui, né? Que é o Trusted IP. E temos também o Server, que é justamente a base de destino desse inventário. Então veja que legal, eu estou com o GLPI Agent, certo? Só que eu estou enviando para um plugin Fuse Inventory que está numa base demo nossa. E é essa base que eu vou abrir aqui, ó, demo.verdanandesc, vou me autenticar aqui com Office 365. E agora eu vou abrir aqui para gente, para vocês darem uma olhada, computadores. Essa máquina ela tem no nome dela VDK, só que não é essa máquina 01, é 04, se eu não me engano ela, tá? Então tá aqui aberto, vou vir aqui, vou fechar o editor de registro, não nos interessa mais. Eu não, como eu acredito que eu já disse nas partes anteriores desse vídeo, eu não forço por aqui o inventário, não gosto. Eu gosto de ver que está acontecendo alguma coisa. Então eu abro o DOS, vem aqui em executar como administrador, porque precisa ter acesso administrativo para executar o Fusion, forçar o Fusion via DOS. Me loguei. E aqui, ao invés de chamar agora o Program Files Fusion, eu vou chamar Program Files, obviamente, GLPI Agent. E aqui dentro eu vou ter o GLPI Agent.bat. A mesmíssima coisa que o Fusion. Veja que a tela está travada, né? É de interface bloqueante, que a gente chama. Quando ela liberar para eu digitar outro comando, significa que então o agente despachou o inventário dele. Se caso não demore só 2, 3 segundos e de repente desbloqueie, houve provavelmente algum erro de comunicação com o servidor GLPI, né, entre o agente e o servidor. Aí a gente precisa abrir os logs lá, tentar entender o que houve de errado. Pronto, ó, liberou o prompt para eu digitar outros comandos. Isso significa que rolou, então, o despacho da informação. Vou vir aqui agora em computadores, vou atualizar. Olha quem apareceu aqui, ó. Justamente o GLPI, o VDK 004, né? E olhem aqui, ó, User Agent, GLPI Agent 1.3. Lembrando que eu estou no GLPI 957, usando o GLPI Agent. Pessoal, é basicamente isso. O que eu quero frisar aqui? Migrar para o GLPI Agent, eu acho que em breve não vai ser uma questão de opção, né? Que hoje ainda é o Fuse Inventory, lançaram o plugin Fuse Inventory para GLPI 10, mas eu acho que é uma tendência inevitável, tá? A gente migrar para o GLPI Agent, até porque a TechLib vai começar a desenvolver algumas coisas mais direcionadas para o produto dela, isso é óbvio, isso é questão de estratégia de mercado. Então não adianta a gente ficar tentando remar contra a maré. Alexandre, então você está mandando a gente migrar agora para o GLPI 10? Não, até porque eu não recomendo ainda o uso em produção. Hoje são 23 de junho,
de 2022, eu ainda não recomendo. A gente está com o GLPI 10001 e ele já foi reprovado na nossa homologação, tá? Mas eu recomendo a gente já ir se preparando. Então é por isso o intuito desse vídeo. A gente já está despachando para os nossos clientes agora esse vídeo, os pacotes. No nosso site ainda hoje deve sair a publicação para vocês baixarem o pacote lá com esses scripts, certo? Quem quiser pegar. Mas, desculpem, a ideia é que a gente já comece uma transição tranquila para depois não deixar tudo para a última hora. Então esse seria o próximo passo a ser dado. Trocar os agentes Fuso Inventory por GLPI Agent. Apenas isso. Não vai quebrar nada e nós já vamos começar a nos preparar para o futuro. Alexandre, mas e quando eu virar para o GLPI 10? Cara, conforme eu disse, usando esse BAT que a gente inventou aí, deixa eu abrir aqui. Quando você virar sua base para o GLPI 10, todo esforço que você vai ter que fazer, ele vai se resumir a isso aqui, ó. Você abrir o NetLogon lá, vamos abrir aqui, ó. Verdana Desk, NetLogon. Você vai abrir aqui o pacotinho GLPI Agent e vai abrir o BAT para edição. Então, eu mudei agora a minha base para GLPI 10. Tudo que vocês vão ter que fazer vai estar aqui, ó. Alterar a URL. Se o teu URL aqui não mudou, você só vai ter que mudar aqui para front.inventory, ó. front/inventory.php. Só fazer isso. E aí, quando as máquinas forem reinicializadas, elas já vão começar, então, a mandar para o inventário novo. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, eu posso tirar essa base demo aqui, ó, que ela está com GLPI 95, né, 957, eu posso colocar simplesmente aqui, ó, GLPI 10, e alterei também o final e salvo esse arquivo. Prontinho. Quando aquele Windows 10 for reinicializado, ele já vai aplicar a GPO de novo. Eu vou até fazer isso aqui. Vou só reiniciar. Não está uma máquina muito confiável, né? Mas vamos lá, para não falar que não fiz, né? Então, quando ele for reinicializado, automaticamente os registros dele já serão alterados para esse novo apontamento, vamos chamar assim. Ou seja, ele já vai mandar agora para a GLPI 10 também, com o menor esforço possível. Isso vai ser pulverizado, vamos chamar assim, em toda a nossa rede de computadores. Eu tenho cliente que tem 7.000, eu tenho cliente que tem 2.000, tenho cliente que tem 3.000, não tem problema. Todos esses computadores, quando reinicializados, óbvio, não tem como fazer milagre também, né? Serão atualizados. Vamos lá, ó, reiniciando. Vou ver se eu consigo, antes dele reinicializar involuntariamente, pelo menos abrir os registros. Só pra gente dar uma olhada nisso. Deixa eu tentar aqui, ó. Vou tentar aqui pelo navegador, que aí no navegador a gente já vê bonitinho o destino. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, ó. Prontinho. Essa máquina já vai começar a mandar atualizações para o GLPI 10. É só isso que eu queria mostrar para vocês, senhores. Se eu abrir o GLPI 10, eu acho que a gente inventariou ela, né, com o Fuso Inventory no início do vídeo, então ela deve estar lá, não deve ter corrido ainda o primeiro inventário. Olha ela aqui, ó. 18 e 18 de ontem foi o último inventário, né? Tá aqui, ó, o último inventário 18 e 18, e olha quem tá aqui como agente. Em tese, se ela não reinicializar, se ela reinicializar eu desisto, né? Em tese, se eu vier aqui agora e mandar correr com o inventário, ele vai rodar daqui a pouco também. Só que como a gente está com pressa, a gente vai forçar ele manualmente. Vamos lá, C2 pontos, _, Program Files, _, GLPI, _, GLPI Agent. Prontinho, ó. Tá demorando, demorou mais de 4 segundos, então ele tá rodando realmente. Em tese não tem erro nenhum. Quando ele terminar de rodar, provavelmente ele já mandou lá para a base nova.
Só uma outra coisa interessante também para eu mostrar para vocês enquanto ele está rodando ali. Eu acho que eu não tive tempo de mostrar aqui em Services. Aqui em Services é o gerenciador de serviço, né, do Windows. Então antigamente a gente tinha o Fuse Inventory aqui rodando como um serviço e agora nós temos o GLPI Inventory, ó, rodando em tempo real. É isso, esse serviço aqui que é o que disponibiliza esse socket aberto. Ou seja, a máquina está rodando, certo? Ó, terminou agora. A máquina está rodando isso aqui graças àquele serviço lá que está em aberto. Deixa eu atualizar aqui, vamos ver se deu tudo certo. Prontinho, senhores. Veja aqui, ó, atualizado. Veja que eu saí de um GLPI para outro só alterando um parâmetro lá no BAT. E ao mesmo tempo também provi a remoção do Fuse Inventory e instalação de GLPI Agent, tudo certinho. Senhores, esse vídeo ficou um pouco mais longo, peço desculpa, desculpa também pela tosse aí, infelizmente ninguém quer pegar Covid, né? Mas acho que fomos bem abrangentes, certo? Era tudo que a gente precisava conversar por hoje. E estamos aí à disposição nos grupos aí, né? No Telegram, qualquer coisinha pode chamar a gente, bater um papo legal. Desculpa ter falado muito técnico também, muito mão na massa, não gosto muito disso para esses vídeos, mas eu espero que de alguma forma a gente tenha agregado valor aí para vocês e ajudado o pessoal a entender o que é o agente, como que ele se comunica e principalmente o pessoal que está perdido aí para fazer a GPO. Grande abraço, fiquem com Deus, todos vocês se cuidem e até o próximo vídeo.